Estabelecer prioridades, tendo em conta os problemas financeiros e conseguir concretizar projetos que foram anunciados na última campanha eleitoral, tem sido o objetivo do Executivo Camarário de Évora. É esta a ideia principal da entrevista concedida em exclusiva ao Diário do Sul pelo Presidente da Câmara Municipal. José Ernesto Oliveira salienta que, apesar das contingências, as obras que foram até agora efetivadas têm subjacente o desenvolvimento económico, particularmente orientado para a criação de emprego da cidade e do concelho. O Parque Industrial e Aeronáutico, a reforma do Parque Escolar e a atenção dada às freguesias urbanas são apontadas pelo autarca como obras consumadas, mas admite que outras ainda faltam fazer, nomeadamente a requalificação do centro histórico, uma zona comercial regional como extensão do comércio tradicional e novas acessibilidades à cidade. Contudo, há outros que ficaram para trás, como a requalificação do Salão Central e o Parque Desportivo, justificando a não concretização com a falta de liquidez económica que ascende a 70 milhões de euros. O autarca assevera, porém, que se sente com energia e com capacidade para fazer ainda o que tem agendado para Évora durante mais de 2 anos e para deixar a cidade como um motor de desenvolvimento da região. Sr. Presidente, qual é o balanço que faz destes quase 2 anos passados sobre este mandato? Bom, digamos, a gestão corrente da Câmara, portanto, e as decisões que a Câmara Municipal tem tomado, tem corrido dentro da normalidade, sabendo de antemão, tanto que íamos ter um mandato difícil, caracterizado pela difícil situação que já em 2009 se anunciava e já se previa. Veio efetivamente a ser ainda mais grave do que aquilo que se previa, mas, apesar de tudo, a Câmara de Évora tem vindo a realizar, portanto, os seus objetivos, os seus projetos, e penso que estes 2 anos de mandato, tanto enquadrados no contexto nacional e internacional em que vivemos, têm corrido bastante bem, porque conseguimos, portanto, que o Parque Industrial Aeronáutico é a nossa prioridade, portanto, para a criação de emprego, particularmente emprego qualificado e para os mais jovens em Évora, arrancasse com as 2 fábricas que a Embraer está a construir. Há outras empresas que espero que a curto prazo venham também a poder instalar em Évora, que já estamos em fase adiantada. Concluímos, praticamente está concluída mais uma escola EB1, portanto, a Escola dos Canaviais. Acabámos com, nessa matéria, os nossos alunos deixaram de ter, o que é muito importante, deixaram de ter aulas em desdobramento. Hoje temos a escola a funcionar, todas as escolas a funcionar, e todos os alunos submetidos a esse horário, desde as 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. E para além disso, portanto, há outras relativamente pequenas, mas muito importantes para as pequenas comunidades. Melhorámos estradas, portanto, como é o caso da freguesia de Nossa Senhora de Macedo, portanto, e continuamos a ter particular atenção às questões sociais. É a única área da Câmara que não sofreu diminuição, não sofreu cortes, foi o cartão social do município idoso, e isto revela até que ponto é que nós, apesar das dificuldades, queremos que os nossos idosos, que aqueles que menos recursos têm, possam continuar, portanto, a beneficiar desse benefício, digamos assim, desse cartão. De forma que, no fundamental, a estratégia que nós tínhamos definido anteriormente conseguiu ser implementada durante estes 2 anos, e espero, portanto, que a estratégia assente em 3 pilares. Tivemos que fazer opções de quais eram as nossas prioridades, e essas prioridades continuam a ser o desenvolvimento económico, particularmente orientado para a criação de emprego, portanto, uma. Segundo, a educação, melhorar o nosso parque escolar, criando mais escolas e melhorando todas as condições de ensino para os nossos alunos, para as nossas crianças, portanto, conseguimos fazer. E a terceira, mantermos uma priorização em relação aos mais débeis, aos mais fracos, àqueles que menos recursos têm, e para isso conseguimos continuar a gerir o parque habitacional, sempre, portanto, melhorando, e gostávamos de ter feito mais casas, mas não foi possível, portanto, pelas razões que as pessoas conhecem, mantendo o quadro de apoio às nossas associações e aos nossos idosos através do cartão social. De forma que estes são os 3 domínios na qual o programa municipal tem vindo a ser concretizado e que vai continuar a ser. Melhoria, portanto, significativa das condições de recebermos novos empreendimentos e novos empreendedores com a criação de emprego. Segundo, uma grande prioridade dada à educação, ao conforto, ao aproveitamento escolar e a todo o conjunto de atividades que são patrocinadas pela Câmara, digamos, no sentido de valorizar
valorizar a escola e todo o trabalho que a comunidade educativa tem, no sentido de melhorar as condições de aprendizagem e, com isso, conseguir maior nível de sucesso. E, por último, portanto, a questão social, na qual, através dos apoios às associações, do Cartão Social Município Idoso, na gestão que se tem feito do Parque Habitacional da Câmara, temos continuado, portanto, a estar presentes nessa matéria. Qual é, neste momento, o passivo que a Câmara Municipal de Évora tem? A Câmara Municipal, neste momento, globalmente, ou seja, entre passivo à banca de curto e médio prazo e passivo a fornecedores, anda entre os 68 milhões e os 70 milhões. Portanto, não há um número fixo, porque num mês pode, portanto, haver um ligeiro aumento, no outro mês há, portanto, uma ligeira diminuição. De qualquer forma, há três tendências que se vêm a manifestar consolidadamente. A Câmara Municipal está a conseguir reduzir a sua despesa de funcionamento. Reduzimos significativamente de todos os orçamentos e este ano vamos chegar ao fim do ano com uma poupança, digamos assim, portanto, da ordem dos 2,5 a 3 milhões de euros em relação ao anterior. Reduzimos na fatura dos consumíveis, digamos assim, reduzimos na fatura das telecomunicações, reduzimos na fatura, portanto, de tudo aquilo que são, portanto, ajudas de custo, horas extraordinárias, etc. E estamos a fazer um esforço grande para reduzir na faturação de rendas e outros encargos que a Câmara tem, o que vamos também conseguir, espero. E temos a nossa grande batalha, que é reduzir também, portanto, os combustíveis, o que vamos fazer com um estudo que está a ser elaborado pelos serviços competentes para reduzir o número de viaturas em circulação. De forma que, portanto, estes fatores compõem a redução da despesa. Segundo fator, portanto, a Câmara vem mostrando claramente uma tendência para a diminuição das receitas, particularmente das receitas que derivam das transferências do Orçamento de Estado, onde já temos um corte significativo que ultrapassa os 10% em relação àquilo que a Lei das Finanças Locais nos devia mandar portanto, entregar ou fazer transferência para o Orçamento de Estado. Portanto, e também diminuição das receitas próprias, das receitas que derivam das taxas do IMI, do IMT, da derrama, portanto, que tem a ver com a atividade das empresas e com os lucros eventuais que as empresas têm, e digamos, essa diminuição de receitas tem a ver com a conjuntura económica em que estamos a avançar. Portanto, diminuímos a despesa no que respeita ao funcionamento, diminuímos a receita devido, portanto, à conjuntura económica e, por último, portanto, um grande componente das nossas dificuldades financeiras radica na atitude que a banca hoje tem. A banca, portanto, com quem todas as câmaras trabalhavam, e naturalmente a Câmara de Évora também, ao ter uma atitude drástica de, portanto, não criar condições para que haja acesso ao crédito, não criar condições para que haja renegociação e planos de saneamento, portanto, que era uma coisa prevista na lei, e a Câmara de Évora fez esse trabalho, mas que a banca, portanto, não lhe dá qualquer abertura. E, por outro lado, ao exigir prazos, portanto, para os quais as autarquias não estavam preparadas para, de um momento para o outro, poderem ceder, portanto, também contribuíram muito para as nossas dificuldades financeiras. De forma que esses 68 milhões de euros, 68 a 70 milhões de euros, como disse, encontram a sua explicação neste fator. Como sabe, a comunicação social tem dado relevo bastante a esse aspecto e com frequência têm saído listagens das câmaras mais endividadas e a Câmara de Évora ainda não apareceu em nenhuma. Não apareceu em nenhuma dessas, o que é evidente que não nos satisfaz, mas de qualquer forma faz-nos relativizar a questão e dizendo que há câmaras que estão em situação financeira muito pior que a Câmara de Évora, como sabemos. O nosso número de dias, portanto, de pagamento aos fornecedores tem vindo a aumentar, mas, portanto, digamos em termos percentuais, mas isso deve-se de facto à nossa relação com as Águas de Santo Alentejo, que contribui só por si, e era este número que eu gosto de que as pessoas tenham consciência,
para um terço da nossa dívida total, da nossa dívida a fornecedores, e para um meio da nossa dívida de curto prazo. Ou seja, metade da nossa dívida de curto prazo é às Águas de Santo Alentejo. Da nossa dívida a fornecedores, um terço é às Águas de Santo Alentejo. De forma que grosso modo, é esta a situação. E a intenção de sair das Águas de Santo Alentejo mantém-se? Mantém-se, claramente. A Câmara tem, por variedíssimas vezes, ainda na última Assembleia Municipal, no que ocorreu no passado sábado, isso voltou a ser falado, a Câmara mantém integralmente essa posição, portanto, sem qualquer reticência, nem qualquer dúvida. Aliás, tenho agendada com a Sra. Ministra, a quem pedi uma reunião logo no início das suas funções. Essa reunião está marcada para o próximo dia 4 de outubro. Hoje, na reunião de Câmara que vamos fazer, vou falar com os senhores vereadores e com a Câmara em conjunto sobre essa matéria. Gostava que a Câmara, tanto para além das funções normais que o Presidente tem, também estivesse representada, portanto, nessa entrevista, para que, dizendo claramente à Sra. Ministra que, portanto, a Câmara de Évora, as razões que teve para sair mantêm-se integralmente. E essas razões são, fundamentalmente, de dois tipos. O contrato de concessão de fornecimento de água em alta que está feito com as Águas de Santo Alentejo é de todo impossível de ser cumprido por a Câmara Municipal. Ou seja, a Câmara Municipal tem uma faturação entre águas e saneamento às Águas de Santo Alentejo que nos obriga a ter uma previsão de despesa da ordem dos 6,5 milhões de euros por ano. Nós não conseguimos gerar, nem de perto nem de longe, essa receita. Por outro lado, também, o programa de obras que estava previsto também não está cumprido. De forma que, por estas duas razões, por um lado, porque há incumprimento do programa, e por outro lado, porque é impossível à Câmara Municipal de Évora ter este tipo de despesa mensal, portanto, que é inevitável, tornam absolutamente impossível que a Câmara se mantenha neste sistema com estas condições. De forma que é isso que vamos comunicar à Sra. Ministra, é isso que vamos dizer e que espero que o Governo, aliás, também sabemos que não é a última Câmara, não é a única Câmara que está, portanto, nesta situação e com esta intenção de saída, sabemos que não é, mas, quer dizer, portanto, as pessoas também, e agradeço ao Diário Sul por permitir-me esta oportunidade, porque as pessoas devem perceber que o sistema foi imaginado para 14 municípios. Ora, o que acontece é que está a funcionar com 7. Portanto, os outros 7 nunca aderiram ao sistema, por opções próprias, e, portanto, têm outras alternativas. Essa significa que a Câmara de Évora, ao contrário de outras câmaras do nosso distrito, paga a água que depois vende aos municípios. Vende, isto é, fornece aos municípios e cobra as taxas respectivas. A Câmara de Évora, portanto, está numa situação, e mais 6 câmaras estão nesta situação, enquanto que há outras 7 câmaras que continuam a ter a água das suas próprias fontes e que, portanto, não pagam água, digamos assim, a ninguém. Ou seja, limitam-se a ter da água uma receita e não uma despesa como aquela, com esta dimensão que nós temos. Por outro lado, ainda há que ver que, portanto, a Câmara de Évora representa mais de metade, 60% do total do sistema. Quer dizer, dos 7 municípios, a Câmara de Évora representa 60%. Portanto, nós representamos mais do que todos os outros juntos. E, como tal, isso significa que também a faturação representa a mesma proporcionalidade. E isso significa que é um sistema que, no fundo, é suportado pela Câmara de Évora. Porque os seus pressupostos iniciais, de facto, não foram cumpridos nessa matéria e houve outras opções, mas que nos vieram prejudicar claramente. É uma matéria complexa, é uma decisão que está assumida e penso que não oferece dúvidas a ninguém a impossibilidade de se manter esta situação e já tínhamos iniciado desde há mais de um ano e meio, negociações com o anterior Governo, que não se chegou a conclusão nenhuma. Este Governo agora, portanto, vai ser confrontado com esta situação também e espero que compreenda a situação da Câmara Municipal de Évora, e eu falo por mim, portanto, e que nos permita encontrar uma solução para este problema. Quais são os projetos futuros que vão ser concretizados até ao final do mandato? Vamos fazer uma intervenção profunda no centro histórico, através, portanto, na área chamada da Cerca Velha, que é a área envolvente da Acrópole, portanto, a parte central do centro histórico, Sé, Rua João de Deus, Largo de Praça do Sertório, portanto, Rua Nova e
e mais, até um pouco mais para o interior, para a zona do Largo da Misericórdia. Portanto, esta intervenção já tem obras em curso, portanto, resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal e privados. Da nossa parte, tem o concurso prático lançado, temos perto de 50 concorrentes, isto vemos hoje como é que as empresas, portanto, têm dificuldade, e todas as empresas, as grandes, as pequenas, as médias, as do Sul, as do Norte, todas concorrem a este tipo de obras. É uma intervenção que está prevista, tanto com um financiamento da ordem dos 4 milhões de euros, e vamos, tanto iniciar essa obra, que penso que é uma obra muito importante e que vai lavar a cara, entre aspas, portanto, desta zona do centro histórico, criando melhores condições para... Que é que são feitas? Que tipo de intervenções é que vão ser feitas nesse sentido? Fundamentalmente, no que respeita à parte pública, é melhoria, portanto, do piso, pedonalização destas ruas, diminuição do trânsito, não vamos cortá-lo absolutamente, mas vamos diminuí-lo drasticamente, melhorar o conforto para que as pessoas possam andar mais facilmente a pé e melhorar as infraestruturas, tudo o que são infraestruturas enterradas, vamos aproveitar esta intervenção para melhorar. Para além disso, tem um arranjo urbanístico, já que toda a envolvente paisagística desta zona, estou a lembrar-me do Templo de Ana, o largo envolvente do Templo de Ana, que espero que os eiburenses tanto sintam um reforço da paixão que têm pelo nosso ex-libris. Todo o espaço envolvente vai ser melhorado, incluindo o jardim, melhorado em termos, portanto, de imagem, sem lhe alterar nenhuma das suas características fundamentais. Portanto, essa é uma grande intervenção que estou convencido que ainda vamos iniciar a obra este ano e que até ao final do mandato, portanto, vai ser concluída. Outra grande intervenção, portanto, tem a ver com a via de circular. A via circular Ramo Nascente, como sabem, portanto, é uma necessidade da Câmara, portanto, e da população em geral. Portanto, vamos fazer uma primeira fase agora também, que já está o Vice-Tribunal de Contas e tudo, que vai ser, portanto, entre o nó da Lagril, o chamado nó da Lagril, hoje do Aqui, se quisermos, a rotunda do Aqui, e, portanto, a parte sul do Campo dos Esportes Boa Évora. Portanto, para as pessoas terem uma ideia, portanto, é uma intervenção também que já está concursada e que vai ser desenvolvida. Vamos, provavelmente, lançar o concurso para a construção da zona comercial das Portas da Viz. Portanto, permitindo o arranjo da parte digamos, tanto da envolvente da muralha entre as Portas da Lagoa e as Portas da Viz e aqueles, exatamente, portanto, melhorando toda essa circunstância, toda essa situação, toda essa, digamos, imagem urbana e, ao mesmo tempo, criando condições para o aparecimento de uma zona comercial em continuidade com a Rua da Viz, com o centro histórico, permitindo, de facto, a dinamização não só do centro histórico e do centro dos comerciantes, do comércio local, mas, acima de tudo, também permitindo o aparecimento de uma superfície de âmbito regional que possa trazer à cidade, portanto, mais gente. Portanto, em termos de projetos, falou também, portanto, no Parque de Ciência e Tecnologia. Está constituída a sociedade, é a Câmara Municipal e a Universidade são os principais acionistas, com 45% cada uma. Depois há outras estruturas de âmbito regional, os politécnicos, as associações empresariais, portanto, que também participam com capital, assim como 2 privados, um que é uma empresa que já está assediada no Parque Industrial, que trabalha com a Hewlett Packard, uma grande multinacional da área, tanto da produção de tecnologia informática, portanto, que é a DESIS, e outra que é o Banco Espírito Santo, que também fazem parte dessa capital. Também espero entrar este ano em obra. Dos outros que falou, e para não criar dúvidas nenhumas, não se pode fazer tudo, não temos dinheiro para isso, e as condições de financiamento em que estávamos apoiados para desenvolver a recuperação do Salão Central e para desenvolver a construção do novo parque desportivo, de facto hoje não é possível. Portanto, o terreno está comprado, vamos deixar, portanto, as condições básicas, porque não havia, hoje há terreno municipal para a construção do parque desportivo, e o Salão Central ainda temos uma resta de esperança que possa vir a ser financiado, mas que neste momento não há linhas de financiamento possíveis e portanto, é uma obra muito dispendiosa, como é óbvio, mas que tivemos que priorizar em relação a outras e terá que aguardar melhor oportunidade. O Évora Shopping e o Retail Park está quase a entrar em funcionamento, não é? Sei que havia algumas empresas que eram para ter vindo e que acabaram por não vir para a cidade de Évora.
e está agora também a dar início ao Évora Shopping. Será desta vez que nós vamos voltar a ter cinema comercial em Évora? Eu espero que sim. Acho que no projeto do Évora Shopping estão previstos 4 salas de cinema. Portanto, e a velocidade com que estão a construí-lo faz pressupor que para o ano esteja concluído. Como eu sempre disse, a existência de cinema comercial em Évora estava dependente do aparecimento daquilo que hoje por todo o país se assiste, que são essas superfícies comerciais que, digamos, aguentam, exploram, constroem, portanto, aquilo que são as salas de espetáculo, de cinema particularmente. Portanto, Évora não é exceção. Fizemos várias experiências de manter aberta, portanto, a possibilidade com uma sala, e apesar de tudo, tinha condições, e não funcionou porque o público não aderiu. Portanto, digamos, não era uma questão, portanto, de programação, porque até era uma programação que era feita pela Luz ao Mundo, portanto, eram os filmes, de certa forma, os filmes que estavam em Lisboa, que apareciam aqui, mas não foi possível. De forma que eu espero que, de facto, no próximo ano voltemos a ter cinema comercial em Évora, portanto, e enquadrado naquilo que é, digamos, a orgânica moderna e atual da projeção de cinema comercial, isto é, dentro do espaço comercial das superfícies, chamados centros comerciais. E o Évora Retail Park, porque é que umas empresas que estavam interessadas em vir não chegaram, acabaram por não vir? Não sei dar resposta a isso. Como sabe, portanto, são projetos particulares, privados, e como tal, portanto, se é uma questão, portanto, de negócio privado, a Câmara Municipal não tem nenhuma intervenção nessa matéria. Não sei exatamente os contornos que a situação tomou. Acho que tem a ver, fundamentalmente deve ter a ver com o cuidado que as empresas hoje têm que ter também com o investimento, dada a situação de crise em que o país vive. Portanto, digamos, a euforia dos centros comerciais passou, porque passou também as condições económicas em que muitas famílias hoje vivem e as suas perspectivas de gestão do orçamento familiar. Não vai haver nenhuma incompatibilidade entre o Évora Shopping e este centro comercial regional? Não, incompatibilidade não, porque, portanto, há um estudo que a Câmara Municipal encomendou aqui há 4 anos, ao ver, foi desenvolvido por uma equipa de especialistas da Universidade de Lisboa e que chegou à conclusão que Évora suporta, portanto, um centro comercial de preferência em continuidade direta com o centro histórico, que, portanto, desempenha as funções de centro comercial de âmbito regional. E que é este que vai surgir junto à rotunda das Portas da Viz e que vai ocupar todo aquele espaço, portanto, do outro lado, digamos assim, das Portas da Viz, portanto, do outro lado. Até às Portas da Lagoa, não é? Não, o centro comercial vai ocupar do outro lado das Portas da Viz, frente àquela obra que agora está em curso, portanto, da recuperação do Palacete e de uns prédios novos. Portanto, isso vai, portanto, ser o centro comercial de âmbito regional, que se pensa ser um centro comercial da ordem dos, não terá mais de 20 mil metros quadrados e terá cerca de 80 a 100 lojas. Para aquela lado estava previsto então a zona das docas secas, não era? Na parte de cá, juntar muralhas. E essa a perspectiva que nós temos, é de criar uma zona de lazer, particularmente dedicada, portanto, à população jovem da cidade, e não só, mas também particularmente orientada nesse sentido, mas que, de certa forma, acabe com este conflito que em que todos têm razão. Portanto, mas de facto não tem que haver aqui uma hierarquia de direitos, não é? Que é o direito ao repouso por parte da população mais idosa e não só dentro do centro histórico, e o direito aos jovens a terem os seus espaços de diversão. De forma que isto aparentemente é digamos, o direito ao silêncio e ao repouso sobrepõe-se sobre o direito à distração, mas não é por isso que os jovens, vamos dizer, vocês venham estudar para Évora, venham para Évora, mas agora deitam-se todos às 10 da noite, não é? Portanto, como compreende, é muito difícil atingir. De forma que temos que arranjar alternativas, e esse espaço, chamado as docas secas, no lado de fora da muralha da Porta da Viz, portanto, esse onde hoje é aquele parque de estacionamento. Portanto, é o espaço que nós encontramos como indicado para permitir a abertura e a construção, de acordo com, portanto, com aquilo que são as regras, como é óbvio, de espaços de animação noturna para que os jovens não tenham que sair da cidade, de certa forma, mas também não estejam em conflito
com aqueles que estão dentro da cidade precisam de descansar. Mas não vai ser ainda neste mandato? Como? Não vai ser neste mandato? Vai. Eu espero que sim. Portanto, nós vamos lançar o concurso ainda este ano. Temos interessados. As grandes cadeias de centros comerciais continuam interessadas, portanto, em Évora e nestas condições. De forma que estou convencido que vamos efetivamente ter o início dessa nova realidade em Évora ainda durante este mandato.